Hoje É dia 4 é dia de 4 de Dezembro. dezembro de 2013. Estamos gravando com a professora Flomar Ambrosina Oliveira Chagas. Professora, a senhora estudou em escola pública ou escola privada? Como foi a sua formação escolar? A minha formação escolar ela é de escola pública e privada. Eu tive o privilégio de estudar até a quarta série na Escola da Fazenda. Meu pai conseguiu para lá um professor extraordinário, em que todos os finais de semana, na sexta-feira, debaixo de uma gameleira, nós fazíamos saraus de poesia. Então, era assim, fantástico esse estudo da Fazenda. Depois eu vim para uma escola, Instituto São José, em Jataí, de Madres. Aí fui para o Colégio Nestório Ribeiro e depois uma estadual, depois Instituto Samuel Graham, uma escola conveniada com o Estado, o magistério, cursei o magistério. E quando fui para a faculdade, houve questão da morte da minha mãe. Meu pai já havia falecido há 6 meses, há 6 anos. Eu não tive coragem de deixar assim os meus irmãos e optei por fazer a faculdade em Rio Verde e cursei letras modernas, português e inglês. E depois, mais tarde, já fiz cursos de especialização no Rio, pela própria universidade, e em 1999 eu cursei mestrado em educação na Católica, e em 2007 ingressei na primeira turma também de doutorado da PUC Goiás. Da PUC Goiás, perfeito. A senhora, já nos anos 80, trabalhava na rede de ensino público no município de Jataí, não é verdade? Sim, eu trabalhei no fórum, deixei o fórum para ingressar na educação, na qual eu formei, e eu estive em outras escolas. Depois eu vim para Goiânia para cursar biblioteconomia, retornei para Jataí e fui para a Escola Polivalente Dante Moscone. Foi a escola que no segundo ano acolheu a Escola Técnica Federal de Goiás. Quando a Escola Técnica foi para Jataí, ela, como a maioria das instituições assim, dos campos do Instituto Federal, às vezes vai para um prédio do município, né? Tem o apoio do município. Então, naquela época, o prefeito cedeu a área da escola estadual Leopoldo Nonato de Oliveira, uma escola municipal. Uma escola pequena, porque naquele ano de 1988, a escola foi para Jataí com 2 turmas de edificações agrimensura, 40 alunos em cada uma. Mas como o objetivo era ampliar, então houve o apoio do Estado e a escola foi para a Escola Estadual Polivalente Dante Moscone. Aí a senhora se desloca e vai trabalhar também nessa escola. Certo. Quando a escola há os primeiros contatos para a escola ir para lá, os servidores daquela instituição ficaram assim um pouco tristes, porque ficava um pouco em dúvida para os servidores se eles seriam absorvidos para a escola ou não. Então, todo concurso federal é um edital, tem que passar por um concurso. Então, houve, assim, não vou dizer revolta, mas uma preocupação de que a escola polivalente, que tinha todo laboratórios montados, e aí a importância da escola ir para lá, porque da escola técnica. Então, os servidores se sentiram, fizeram reuniões, dizendo que a escola técnica seria bem-vinda, mas nós não poderíamos perder uma outra escola estadual. Então, houve reuniões na Câmara Municipal e a falecida nossa servidora do Estado, a Zenaide, ela falou: nossa, essa escola é muito importante para Jataí, mas nós não podemos perder a escola polivalente e nós não podemos perder a escola técnica, deixar por causa disso aí. Então, ela foi a pessoa responsável de fazer uma reunião na Câmara, e o professor Wagner José Rodrigues foi o primeiro diretor da instituição,
bastante político, ele soube também conduzir e fazer com que essa escola não saísse. É lógico que muitos servidores ficaram assim, insatisfeitos e saíram da instituição. E então foi quando eu fiz concurso para o meu primeiro concurso, foi ainda quando a escola era na escola municipal. Eu fiz para o professor de língua portuguesa, passei em segundo lugar. A professora Vanderlei, da professora de língua, foi a primeira colocada, mas foi naquela época em que iam para Jataí muitos professores de outros estados. Em 1978 houve uma mudança, por exemplo, nós recebemos muitos professores de Rondônia com a mudança. Ou eles ficavam em Rondônia, tornariam professores da rede municipal, ou eles procurariam outra instituição. Então, eu não fui chamada, teve um concurso para administrativo, eu passei nesse concurso, comecei a trabalhar. Mas eu gosto muito da sala de aula, eu gosto de trabalhar com o aluno. Eu percebi que eu não era de ficar ali preparando material, eu preferia mais sala de aula. Então, eu pedi demissão, muitas pessoas, nossa, como você tem coragem de deixar a instituição, ela é tão importante. Eu falei, mas não é o administrativo que eu quero. E numa próxima, depois, em 93... Em 93, o concurso que eu fiz para professora, aí eu passei, a memória, se não me engano, eu fiz esse concurso pela terceira vez, então a primeira vez para professora que eu havia sido aprovada, depois para administrativo e depois um outro terceiro para a língua portuguesa. Então houve um período em que a senhora trabalhou como servidora administrativa. Da escola técnica. Da escola técnica, mas no período anterior a senhora trabalhou como docente. Eu trabalhei como docente, estado, não é? Porque houve também uma questão de os primeiros professores da escola, eles receberam pela Fundação Educacional de Jataí. Poucos professores. Então, eu trabalhei com a disciplina inglês para as primeiras turmas, recebendo pela Fundação Educacional. Depois, eu fui para o administrativo, pedi conta, e aí eu fiquei na própria escola polivalente, que havia esse vínculo, trabalhando, mas recebendo do Estado. Quando, em 93, eu prestei o concurso, novamente, para professor, fui aprovada em primeiro lugar, e lá tem toda uma história diferenciada. Como as relações eram problemáticas, porque, veja, então, numa mesma unidade de ensino coexistia, então, a unidade descentralizada da Escola Técnica Federal de Goiás e, ao mesmo tempo, uma outra estrutura, não é? Que era de educação, de ensino fundamental, não é? E com professores vinculados à rede pública estadual, não é? Havia uma situação de tensão, de conflito no âmbito da instituição? Olha, pelo menos no começo e nos anos 90, como que a senhora viu essas relações? Como eu disse para você, assim, no primeiro mês houve essa questão até de alguns servidores estaduais deixarem, porque fica descontente na preocupação de acabar com a escola, de fechar os alunos da escola estadual, terem que deixar aquele prédio. Mas depois, esses conflitos, eles acontecem até conosco mesmo, assim, da própria instituição. A escola sempre ela é conflituosa, e se não houver um conflito, há uma preocupação, ou vai bem demais, ou tem autoritarismo demais. Então, os conflitos existem. Mas, por outro lado, os servidores da escola polivalente Dante Mosconi, que estão lá até hoje, eles têm, assim, o direito de fazer uma visita no ônibus da escola, vai uma visita, por exemplo, na cidade de Goiás, ou Pirinópolis, eles têm todo o direito à fotocópia, os alunos têm direito a pegar o livro da biblioteca, igual o servidor estudante da instituição, da federal, né? Mas, às vezes, sempre há mas aí tem outra questão,
que para mim foi importante os horários. Uma escola estadual ela tem horário de 45 minutos. Então, os professores do estado, ele trabalha com horário de 1h30. Isso é importante, que é 45, até que os alunos ficam em silêncio, todo o tempo passa muito rápido para você trabalhar um filme. Então, toda essa estrutura é da escola, da instituição federal. Né? Perfeito. Como se deram as relações entre a gestão que assumiu o processo de estruturação da UNED? A senhora chamou a atenção do primeiro diretor, professor Wagner José Rodrigues, né? Posteriormente foi o atual reitor, o professor Jerônimo Rodrigues da Silva, e no segundo ano o professor Adenones Agostinho de Freitas. Então esses foram os 3 primeiros diretores da unidade. E como que era a relação desses diretores com os servidores técnicos administrativos da UNED e em relação aos demais servidores da rede pública estadual que compartilhavam o mesmo ambiente? Houve sim, foi interessante, e vou dizer para você, eu tenho muita saudade daquele período da escola técnica, porque nós entramos, tanto os professores como servidores administrativos, assim, todos juntos, parece que havia um ânimo, um interesse, e isso foi muito importante, que fez aquela escola se destacar. Você precisa de ver como eram naquela época. Hoje mudou, como você viu na apresentação pela manhã, o nosso trabalho sobre os 25 anos de campus Jataí. Hoje nós temos PIBID, nós temos PIBIC, nós temos Pronatec, nós temos cursos superiores, nós temos mestrado. É um enfoque maior na pesquisa. Naquela época, a questão de pesquisa, ensino e extensão, nós trabalhávamos mais o ensino. Então, teatro, música, banda. E hoje estamos com falta de professor de teatro, nós não temos banda. E era muito a Semantec, Semana Técnico-Cultural naquela escola. A escola era um verdadeiro formigueiro. Todas as escolas agendavam, iam, participavam. Então, o que acontecia na escola? Nós tínhamos lá o ensino médio, o ensino fundamental. Os alunos da 8ª série, que tinham notas 8, eles entravam direto, nem faziam uma prova. Né? Depois disso, hoje houve uma complicação com a subsecretaria, hoje é feito sorteio. Então, o aluno que, para entrar no primeiro ano, ele faz prova, e para entrar de 5ª a 8ª são sorteios. Antes, até para ir lá para a 5ª série, fazia-se uma prova, igual faz no federal para entrar no primeiro ano. Mas essas relações, o professor Wagner, como eu disse, é muito político. Ele fez, à época, que é interessante, reuniões assim com todos os diretores de escolas estaduais. É lógico que eu tenho também uma outra leitura, porque a importante de se ler é saber ler nas entrelinhas. Então, eu achei muito importante esse elo entre os diretores de escola. Mas, por outro lado, eu faço outra leitura. Tínhamos, inclusive, eu era presidente do Sintego na época, não seria essa reunião, quando eles estavam todos presentes lá nas nossas reuniões, lá no centro comunitário da paróquia, tentar também desconstruir a greve? Aí eu faço essa leitura, deixo essa pergunta para as pessoas pensarem nisso, né? Não seria? Mas ele era muito político, ele sabia muito bem conquistar os professores, e é importante que você tenha um vínculo assim com as autoridades. Ele fazia isso muito bem. Os diretores subsequentes, agora chamou a atenção do professor, ele teve a sucessão por parte do professor Jerônimo, né? E depois do professor... Professor Adenones Agostinho. As relações continuaram mais ou menos com as mesmas características? Sim. Olha, foi muito importante, por exemplo, eu não recordo, porque o tempo passa e às vezes nós esquecemos, assim, questão de data. Eu não recordo se foi na época do professor
Jerônimos, mas Jataí foi assim um campus de bastante participação, não foi um campus assim, passivo, de ativo. E tanto que Jataí, de todas as unidades no Brasil, nós diferenciamos por ter, naquela época, por ter uma escola de quinta a oitava série, que depois o prédio foi doado para o federal, que antes o prédio hoje é da rede federal. Nós tínhamos então de quinta a oitava série, e além disso nós somos a primeira unidade no país a ter eleição para diretor de unidade. Isso é importante. Isso então o grupo em reuniões, em assembleia, eles falaram nisso e foi então quando o professor Adenones, o professor Jerônimo foi então escolhido, né, pelo diretor, na época não era reitor, era diretor, o professor Zé Alves, e então, veio a primeira eleição do professor Adenones. Então, houve um debate democrático? Sim, tudo, muito. Nessa parte já está aí, é muito bom, nessa parte dos debates, dos conflitos e aflitos, né? Isso tem que acontecer. Professora Flomar, havia também um sentimento, digamos assim, que também reflete, me parece, uma cultura política militante na UNED de Jataí. Era um sentimento um tanto quanto contestador com relação à unidade sede, não é? Havia um sentimento assim de, digamos assim, de preservação de uma acentuada independência ou de uma acentuada autonomia em relação à sede. Essa leitura é correta? Nós sempre, assim, o que acontece muito, isso hoje é diferente, talvez pelo número maior de campos, de própria questão de verba, e essa questão de verba eu não vou discutir muito porque não é uma parte que eu nunca interessei para saber, às vezes até deveria mais, saber assim com mais transparência, o que você está gastando com isso, quanto... Eu sei assim, que coloca lá, a instituição tem tantos mil, mas talvez eu deveria mesmo interessar mais sobre isso aí. Mas o que acontecia muito, e isso até um colega de mestrado um dia, que é daqui, ele disse, na época eu era diretor, eu era coordenado, não sei, aquilo que não servia mais aqui para nós, era enviado para Jataí. Né? Quer dizer, se tinha um carro que aqui comprou outro, enviava um carro para lá. Tinha uma mesa que eu achava muito interessante, essa mesa. Ela tinha um formato que dava para ficar assim, todos retos, ou fazer um quadrado. Era uma mesa móvel, eu gostava. Quer dizer, comprou outra aqui, levou para lá. As nossas cadeiras, os nossos assentos do auditório, que é bastante utilizado pela cidade, porque as nossas escolas estaduais municipais são muito precárias. O governo, principalmente o governo atual, Marconi, fica aí com 1000 propagandas na televisão, mas não dá as condições de melhoria nas escolas. E isso... o nosso auditório é muito utilizado. Quando aqui se colocou, com certeza, as cadeiras almofadada, sei lá, levaram as vermelhinhas nossas que saíram do palco apenas há 2 anos. Então, as vermelhinhas, elas continuaram lá, perduraram por século, né? Passou de um século para o outro, né? De um milênio para outro, e sem estrago nenhum. Elas eram de ferro, quer dizer, foram levadas para lá. Elas eram daqui. Seria bom até você pesquisar, se ela era do auditório, sei lá. Então, havia muito dessa questão. Móveis não serve mais para a sede, não, para a sede de Goiânia, vai para a unidade. Isso aí. Por outro lado, essa cultura militante, a senhora salienta uma aproximação bastante intensa entre os servidores e os gestores na construção da instituição, não é? A senhora salientou também essa resistência com relação às sucatas que eram remetidas da sede para unidade, para a UNED. Me parece que também a UNED também conviveu com um processo de estruturação
da organização sindical também bastante precoce, mesmo comparado muitas vezes com outras unidades descentralizadas criadas à época, não é? Me parece que o Sinasef também se estabeleceu uma unidade lá. Sim, isso é importante, nós tivemos. E eu quero até aqui, eu não posso deixar de dizer da presença do Grêmio. Eu tive a oportunidade de ser convidada para montar a exposição dos 25 anos da unidade, por estar naquela escola desde a época da escola polivalente. Então, vivi e fui na comunicação. O professor Adenones me convidou para exercer a coordenação de comunicação social, então eu fiz isso durante 4 anos e meio com ele. O professor Vanderlube, o diretor, depois me convidou, eu fiquei mais 6 meses. E foi uma experiência, eu fiz aquilo que gosto, nada melhor do que fazer aquilo que gosto. Então, mesmo com uma carga elevada na sala de aula, mesmo sendo a coordenação a menor gratificação, eu fazia com muito carinho, porque é algo que me entusiasmava muito na escola. Mas eu quero, quando você fala aí do sindicato, eu não posso deixar de falar da presença muito, assim, firme do Grêmio Estudantil, que hoje ela está apagada. Nós não temos centros acadêmicos, e isso nós temos que formar, nós temos que passar isso é muito importante, essa formação sindical dos professores, do Grêmio, que hoje está apagada na escola. Só para você ter uma ideia, não sei precisar o ano, se foi em 1900, anos ou depois, o ministro Paulo Renato Esteves já está aí. E nós tivemos uma participação, até um dos professores que foi para falar com o ministro, você sabe, conforme o jeito que você fala com o ministro, ou você é aplaudido, você vai ter que responder processo. E como ele talvez não falou, se não tirou o chapéu, ele teve que responder processo. Então havia realmente isso continua. Antes era o Sintef, hoje nós era vinculado à Goiânia, hoje somos filiados direto à Sinasef de Brasília. Então é forte a participação assim, do sindicato, e isso é importante. O perfil dos estudantes da UNED nos anos 1990, o perfil socioeconômico, predominava estudantes da classe trabalhadora ou de segmentos médios? Qual era mais ou menos o desenho de perfil socioeconômico dos estudantes? Quando a escola foi para lá, muitos alunos que foram fazer o curso de agrimensura e edificações, muitos já haviam feito o ensino médio, então eles foram buscar a outra qualificação, principalmente pela história da escola técnica. Agora, assim que... Este tinha uma faixa etária um pouco mais alta? Com certeza, porque já havia feito um curso, nós tivemos alunos que já haviam feito até curso superior, que foram para lá. É interessante a gente perceber que quando a escola, muitos servidores da escola polivalente saíram, aí o professor Wagner, quem tinha feito prova para servidor, quem passou na escola para administrativo, como chama? Agente administrativo, esse de disciplina, como chama aí, me esqueci aqui, os nomes, mas tem aí audiovisual e outros, todos esses professores, isso, eles foram para a sala de aulas, porque esses servidores, eles já eram professores na rede estadual ou municipal, então eles tinham vivência. Então o professor Wagner falou, vocês não vão exercer, porque aí muitos professores estaduais deixaram, como diz, eles foram e ficou descoberto. Então ele falou, vocês vão dar aula, vocês vão para a sala de aula, né? Foi o meu caso. De desvio de função necessário. Vocês vão lá no papel, né? Você estava isso, mas vocês vão para a sala de aula. Então, isso o que aconteceu? Muitos pais, médicos, dentistas, assim, a classe que nós chamamos de melhor poder aquisitivo, levaram os filhos
da escola particular para lá. Então, eu tinha vários alunos em oitava série, naquela época, filhos de médico, de dentista, de engenheiros, porque para eles aquele foi importante. Mas houve um fato, por exemplo, quando uma médica viu que o diploma, que o certificado do filho dela era de escola estadual polivalente, ela não gostou, ela achou que a filha dela estava estudando na escola técnica federal. Ela tirou, porque o certificado não ia sair escola técnica. Então, esse nome, ele foi, assim, ele foi muito importante, escola técnica. Eu estava até numa loja simples um dia, e que fazendo uma compra, e que alguém, você trabalha na escola técnica? Trabalho. Me diga, como é que é lá? Quer dizer, passava assim toda uma imagem. É lógico que trabalhar na escola técnica foi muito bom, gostei muito. Se fosse para retornar, hoje me aposentei, eu retornaria. Mas também eu pensava comigo, nossa, essa escola aqui, porque eu sempre gostei de ser educadora. Eu sempre trabalhei, assim, quando deixei eu fora, eu trabalhei na escola do noturno, que os alunos trabalhadores com dificuldades, quando eu fui para a escola, eu pensei assim, aqui nós temos agora acabamos os problemas, porque nós tínhamos médicos, nós tínhamos psicólogo, orientador, dentista, assistente social, que naquela escola onde eu trabalhava, quem fazia esse papel de psicólogo, de orientador, éramos nós, professores, porque a escola tinha um diretor, um secretário e nós. Então, alunos que brigavam, problema de violência, todo que sempre existiu, talvez de uma forma diferente, nós que fazíamos. Aí eu falei, nossa, agora, como que fala? A panaceia, né? Descobri aí a questão. Mas eu vi então, que isso não mudou muito também, que a evasão continuava, que os alunos também eram reprovados. Eu pensava que a reprovação e a evasão não existiriam mais com todo esse grupo. Toda essa estrutura. Mas, e enfim, eu vi que houve uma mudança. No primeiro momento, estudantes com uma faixa etária um pouco maior, talvez até de origem socioeconômica também mais diversificada. A partir do momento que a instituição vai se consolidando, toda essa infraestrutura de serviços atendidas e consolidadas, a instituição tendeu a ter um estudantado com um perfil socioeconômico mais de camadas médias, médias altas. Que iam para quinta ou oitava. E muitos deles iam para o ensino médio. Hoje eu acredito que nós temos mais uma classe assim, trabalhadora, porque eu fiz um trabalho que para mim foi muito interessante, de que o aluno fizesse um roteiro. Eu queria saber quem eram os meus alunos. E eu vi que a grande maioria mora na periferia, em bairros periféricos. Mesmo porque eu solicitei a eles que fizessem um mapa, assim, que eles convidassem um colega para visitar. Como eu percebi que os alunos de hoje, muito ligados à internet, eles têm dificuldade de saber que rua que é a escola, que rua que... Então eu pedi, vocês vão traçar. A que a senhora atribui essa mudança? Evidentemente, houve uma grande expansão do campus da Universidade Federal, em Jataí, portanto tem uma outra alternativa. O Instituto Federal Goiano, por meio da unidade, o campus de Rio Verde, é uma outra alternativa. Há outras universidades pontifícias e federais em consolidação, não é? Os estudantes estão circulando mais nacionalmente, não é? Através de uma série de programas aí de democratização do acesso e tudo mais. Estes elementos podem ter concorrido para que digamos assim, este perfil socioeconômico mais vinculado às classes trabalhadoras que a senhora identificou na sua pesquisa, tenha se afirmado? Ou o elemento das cotas também pode ter concorrido? Que leitura a senhora faz sobre isso? Olha, eu vejo assim, por uma diarista que trabalhou comigo,
ela ficou muito feliz quando o filho dela passou na escola. Então, a escola é muito importante, as pessoas buscam, as pessoas assim, que têm um poder aquisitivo menor, eles ficam muito felizes porque eles percebem a qualidade de ensino, o nível do professor, a oportunidades que dão de visitas, por exemplo, os programas. Quantos alunos nós estamos aqui no Simplex hoje visitando? Quantos alunos pelo PIBIC, pelo PIBID, ter a oportunidade? O ano passado eu fiquei emocionada quando uma aluna da escola, no evento Maranhão, teve o trabalho aprovado e ela disse: professora, eu estou realizando 2 sonhos da minha vida que se eu não estivesse aqui no Instituto eu não sei se eu realizaria. É andar de avião e conhecer o mar. Além de estar assim, em contato com vários, olha, eu fico arrepiada da oportunidade que é essa escola. Eu tive... Sim, mas quais foram os fatores que a senhora identificaria como determinantes dessa modificação de perfil do alunado que hoje está frequentando o campus de Jataí? Assim, na época do polivalente, os alunos também eram de poder aquisitivo baixo. Então, quando houve essa mudança no ensino fundamental, que foram os filhos do médico, porque eles pensavam que quinta ou oitava seria do federal. É lógico que a documentação era do estadual, mas o professorado todo era federal. Então, isso passava para a sociedade uma escola realmente equipada, uma escola de qualidade. Isso é importante. Depois, houve essa mudança, foram retornando os professores estaduais e um fato que, às vezes, o aluno sai da escola porque os pais por questões de greve, que às vezes nós temos que realizar uma greve por questões de melhoria de salário, de conquista mesmo. Isso é uma luta do brasileiro. Nós vimos não só na escola, mas na polícia, os policiais, todos os correios, sempre tem um momento de falar, agora nós precisamos de buscar uma melhoria. E esse é um fator que, às vezes, os pais que têm férias, sei lá, os alunos deixam a escola, mas são fatores que acontecem, assim, acho que com toda a instituição. Deixa eu perguntar, senhora, a presença de negros, de afrodescendentes nos anos 1990, nos anos 2000, a presença de negros e afrodescendentes é uma presença muito relevante, muito significativa na instituição. Como que foi, nesses 25 anos de instituição, a presença desse grupo etnorracial? Durante esses 20 anos eu estive na escola como professora. Eu sempre exerci ou coordenadora de linguagem, de comunicação, mas sempre, nunca deixei a sala de aula, a não ser 2 anos para o mestrado, que mesmo doutorado eu cursei ministrando aula. Se pensarmos assim, que somos um país de negros pela sua origem, há poucos negros. Eu sempre tive negros, e até já fiz trabalho com eles sobre se sofreram preconceitos em clube e todos, mas um número pequeno. Acho que poderíamos estar até, isso é importante. A população negra no município de Jataí, do entorno, ela é uma população expressiva? Eu creio que está bem. Guarda uma proporção de representação do número dessa população com relação à presença dos estudantes? Olha, isso é muito importante o que você está falando, que talvez não tenha sido feita pesquisa, essa relação. Com certeza, não. Não há... e já estou pensando até, hoje eu participei de uma mesa redonda sobre isso, estou querendo até fazer um trabalho de extensão sobre isso, mas se fizermos uma estatística, considero que nós temos um número pequeno. Precisamos de repensar isso aí. Perfeito. A senhora chamou a atenção para o fato de que, mesmo no processo de estruturação da instituição, com a presença do psicólogo, do odontólogo, do assistente social, a ampliação do quadro docente, bastante qualificado, mediante concursos, a senhora manifestou uma certa surpresa
em face de uma grande presença de alunos reprovados, a evasão. Eu lhe perguntaria, este fenômeno se fez presente nos anos 90 e nos anos 2000? Por outro lado, houve a concepção de projetos, foram concebidos projetos no sentido de atenuar estas situações? Como que a instituição lidou com o problema da evasão, com o problema da repetência? Você é historiador, você sabe que a história ela não é linear. Há avanços e retrocessos. Então, naquele primeiro ano, assim, dos primeiros anos de escola técnica, a gente vivia assim muito como se a gente estivesse em um lugar diferente. Depois nós vamos percebendo que nós estamos no mesmo lugar e que talvez deveríamos ter ações diferentes. Um fato que acontecia muito, que a média em Jataí era 5, nas escolas estaduais, e a escola técnica trabalha com a média 6. Na época, né? Na época não. Né? A questão é a média 6. Então isso com vista à aprovação nas disciplinas. Aprovação média 6. Isso então, o aluno que passava com 5 anos, aí ele precisava de uma média 6. Houve reprovação, e sempre vai haver. Mas um fato interessante depois foram projetos de monitoria. Né? Inclusive, quando eu fui o aluno, a parte principalmente de escrever, quando eu fui coordenadora, nós tivemos um avanço, foi porque havia monitores de matemática, de física, nós só precisamos de no campo da redação. E nós conseguimos um monitor. E teve um projeto de um professor, Helenilson, em o ano 2012, com certeza, ou 2011, em que ele fez um projeto com os alunos do 9º ano lá da escola, de matemática. Todos os alunos foram aprovados. Então, isso é muito importante. Se a escola, você percebe que a escola ampliou muito, assim, tanto o espaço físico, tantos campos nós temos, ampliou também as atividades. Porque hoje nós temos, como já disse, PIBID, nós temos hoje 2 prédios em Jataí, a sede Riachuelo, que é a antiga, e a sede nova, a Flamboyant. E nós temos o mesmo número de servidores para trabalhar nessas 2 instituições. Então, isso tem que ser repensado. Tá? Não há tempo, com tanta pesquisa, exigência de pesquisa, de mestrado, de curso de especialização, nós temos que ter os servidores. Hoje nós estamos sobrecarregados com atividades, nós estamos fazendo muita atividade em casa, escrever artigo, há todas essas exigências. E no julgamento da senhora, esses projetos de acompanhamento do desempenho discente é de suma importância. Fundamentais. Para combater a evasão. As monitorias, elas são fundamentais mesmo, os grupos de estudos. Esse projeto do professor Helenilson Vargas mostrou isso. E além de mostrar que os alunos tiveram uma aprovação maciça, também eles conseguiram ser aprovados no primeiro ano lá da instituição, para os cursos técnicos que eles são concorridos, né? Então isso é importante, isso mostrou. Deixa eu perguntar à senhora, como se deu o processo de cefetização? Como foi recebido, como que a comunidade reagiu a este processo na passagem dos anos 90 para os anos 2000? Como que isso se materializou na cena da unidade descentralizada? Foi na passagem de 1999 para o ano 2000. Olha, eu vejo como normal, mas não posso dizer para você se houve algum conflitos e aflitos, porque nesse período eu estava de licença para o mestrado. Então, quando você está de licença, você vê as notícias e tal, mas de forma um pouco distante. Então, eu não acompanhei quando eu retornei para a escola, eu saí, escola técnica, e voltei Cefet. Então a senhora não assim, essa mudança não. Mas, de alguma forma, muitos acharam interessante porque iam trabalhar
com os cursos superiores, né? Mas eu prefiro não dizer assim se houve. Não, eu prefiro não dizer não. Eu não posso dizer para você se nas reuniões, que é sempre um fato interessante que eu gosto no Instituto Federal, pelo menos já está aí, sempre há uma discussão. Se faz, se alguém leva uma proposta, ora, a partir da manhã nós vamos dar o regimento, não sei se mais, escuta aqui, nós temos que discutir. Se discute, faz-se reuniões. Então, dessas reuniões, se houve para dizer se vamos, como, se foi algo assim meio goela abaixo, eu não participei dessas decisões pela minha licença para mestrado. Perfeito. A senhora chamou atenção para o fato de que, nos anos 90, havia uma tendência dos gestores de ouvir a comunidade ao mesmo tempo apresentava um grande poder de mobilização, havia o SINASEF, havia o Grêmio Estudantil mobilizados. Portanto, a senhora salientou que havia um contexto, digamos assim, marcado por uma prática democrática dentro da instituição. Nos anos 1990, nos anos 2000, sobretudo após a sintetização, quando a senhora retorna, a senhora percebeu uma continuidade dessa vida de participação, dessa vida democrática, de dirigentes ouvindo a comunidade e, ao mesmo tempo, a preservação dessas organizações representativas mobilizadas, enfim, como que se apresentou a instituição do ponto de vista democrático, do ponto de vista da participação nos anos 2000, após o retorno do término do mestrado? Sim, então eu vi assim os fatos correndo normalmente. O que acontece numa equipe de trabalho é que é o grupo. O diretor, às vezes há pessoas assim que exercem as funções, as coordenações, de uns serem mais dinâmicos, serem mais ligados, e isso faz uma diferença. Então, o que eu percebo de diferença, por exemplo, que às vezes um professor de uma área técnica, ele vai para uma coordenação, ele talvez não tenha muita vivência, assim, seja mais burocrático. Isso às vezes fica um pouco distancia. Mas nessa parte de participação, já está aí sempre teve assim, acredito que chegou assim, teve o seu papel importante, a comunidade, discentes. Estou dizendo, atualmente o Grêmio está um pouco apagado, não, morto. Né? E o processo de transformação de Cefet para Instituto Federal de Goiás? Esse processo, como que a comunidade recebeu esse processo? Ele foi discutido, a comunidade recebeu com entusiasmo, com desconfiança, com uma perspectiva de novas possibilidades. Em sua avaliação, como que a comunidade vivenciou, como que ela recebeu essa nova transformação? Também, assim, muitas pessoas questionaram, como sempre, fazendo as assembleias para discutir, uma votação, mas a gente vê assim, que parece que é algo que está vindo, né? Olha, eu sinto que muitas das decisões, a gente percebe, ela parece mais como uma informação para a gente. Né? Isso vai acontecer, que não tem até uma forma de articulação, até uma com outra da sociedade. E essa mudança, parece que a gente perdeu um pouco a identidade. As pessoas chamavam, durante a época do Cefet, que foi um período muito efêmero, né, passageiro, em que as pessoas sempre na época do Cefet diziam escola técnica. É agora que nós somos Instituto Federal, Cefet. Então perdemos um pouco aí de identidade. Vamos ver o que vem, né, na próxima década, ou se vamos continuar
Instituto Federal por alguma... como diz uma senhora, nossa, então você trabalha no Instituto? A senhora ocupou funções de gestão na instituição, não é verdade? Sim. Quais foram as atividades de gestão? Eu fui da coordenação de comunicação social no período do primeiro mandato do professor Adenones, de 94 até 94, 95, 96, 97, sei lá, 90, quase final de... quando eu saí para o mestrado, né? E depois retornei mais 6 meses, quando foi diretor o professor Vanderlúbio Barbosa Gentil, e depois fui na época do professor Cleito, que foi diretor há pouco tempo, ano passado, lá do campus de Uma. Nessa época eu fui coordenadora de linguagem, códigos, qual é o mesmo nome? Linguagens, códigos e suas tecnologias. Uhum. Né? Então, o período em que o atual, até recente, diretor do campus de Umas havia sido diretor. Aí depois foi extinta essa coordenação do ensino médio, aí houve mudança. Eu fui paralela às disciplinas de docência, exercer essas funções. Uhum. Mas minha paixão mesmo foi a comunicação social. A senhora, posteriormente ao doutorado, a senhora se envolveu na atuação nos programas de pós-graduação, Lato e Stricto Sensu, construídos na instituição? Sim, principalmente o ano passado, ano de 2011, 2012, eu tive uma participação muito intensa assim, nas atividades. Em janeiro mesmo, aí por causa da greve, então, em janeiro de 2012, eu tinha 9 orientandos de TCC, eu tinha 2 orientandos ou 3 de PIBIC, eu tinha a coordenação institucional do PIBID, coordenando 150 bolsistas com 10 cidades, 10 campos, não, 10 projetos, subprojetos, em Goiânia 3, e os projetos de Anápolis, Iumas, Itumbiara, Uruaçu, Lusiânia, Ijataí e 3 em Goiânia. E também trabalhei no curso de especialização, Lato Sensu, e qual disciplina, senhora? Pesquisa na educação, e 2 disciplinas trabalhando este ano. Aposentei em 18 de fevereiro, mas continuo trabalhando no mestrado com 2 disciplinas também, teoria, fundamentação teórica e prática, e também gestão, juntamente com a professora Luciene, ministrando essa disciplina em conjunto. Então foi assim muita atividade, como eu disse para você, a instituição cresceu muito e nós estamos sobrecarregados de atividades, sem dizer das 16 aulas, sala de aula além dessas atividades. Mas a senhora aposentou, sim, não é? E a senhora tem uma perspectiva de trajetória institucional? Até quando? A senhora não tem ainda um plano claramente definido? Eu estou na instituição pelo compromisso. Estamos aqui no Simpex, acompanhando uma aluna que está apresentando trabalho, quer dizer, fechando uma atividade já iniciada. Estou no mestrado por um compromisso que eu havia feito, de estar ministrando essas disciplinas e ter aí no regulamento 3 anos, assim, para não perder nota, eu tenho esse compromisso de 3 anos, e quando eu faço um compromisso eu gosto de cumpri-los, mas eu sempre fui uma pessoa, natureza minha mesmo, de muitas atividades. Na cidade de Jataí, isso não é para aparecer nada, mas eu sempre me envolvi com muitas atividades, gosto das questões ecológicas, então eu já fui presidente, secretária da Sociedade Ecológica, hoje eu sou muito ligada aos fatores do meio ambiente, hoje eu sou membro do Conselho Municipal do Meio Ambiente, faço parte das comissões do museu, faço
pareceres para a Secretaria da Cultura. Inclusive foram quase 1000 páginas no mês de setembro e outubro de trabalho com a Secretaria da Cultura. Eu faço parte de 2 comissões, do Museu Histórico e do Museu de Arte Contemporânea de Jataí. Nós somos bem servidos em Jataí de museus. E faço parte da Academia Jataiense de Letras. Então, todo assim, há um trabalho além da escola, tanto de representação em instâncias públicas como sim, em organizações da e eu sociedade estou civil. com um projeto mesmo, aposentada, montando um projeto de parceria na instituição. Inclusive eu quero, parte desse projeto, trabalhar, por isso que eu fui numa mesa redonda hoje, trabalhar a questão afrodescendente, que eu acho assim, fundamental, pela Academia Jataiense de Letras. Professora, então, passamos então para o encerramento. Eu gostaria de conduzir uma última pergunta à senhora. Qual é a imagem futuro de instituição que a senhora gostaria de ver construída? Se a senhora pudesse apresentar um sonho, uma manifestação utópica, não é? Que instituição a senhora gostaria de ver se confirmando historicamente e que a senhora, ao longo desses tantos anos, tem contribuído? Eu sou otimista. Eu sou muito o que o Galeano diz, né? Se eu caminho 2 passos, a utopia, eu sou utópica, caminha 2. Se eu corro 10, ela corre 2. Então, para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu nunca deixe de caminhar. Eu acredito que essa instituição, que eu gosto muito, tanto que ainda não me desprendi dela, é que ela, esse grupo fantástico de servidores que estão lá, de todos os administrativos, diferentes servidores, consiga fazer algo utópico, que o número de alunos que entre lá sai. O mesmo número, se entraram 200, que saem 200. É utopia? Com certeza. Espero isso.